Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 8, a partir do verso 11: O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse: não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou o Santo. Eu serei um templo para abrigar vocês, mas serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião, nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir de vocês que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Essa profecia fala que o Messias teria um duplo papel. E ela não é uma profecia tão agradável assim, porque ela fala que algumas pessoas vão se encontrar com o Messias Jesus e ele será como que um templo a abrigá-los e a protegê-los e a abençoá-los. Mas algumas pessoas vão se deparar com o Messias Jesus e vão dar uma trombada com uma pedra forte, que é chamada em algumas traduções da Bíblia de pedra de escândalo, pedra de tropeço, e vão ser julgados por causa desta pedra. O que essa profecia está nos ensinando é que o Messias, Jesus, tanto pode ser o Salvador, como ele pode ser o juiz das nossas vidas. E que não tem jeito da gente passar por Jesus de uma maneira neutra. Ou Jesus será o seu Salvador eterno, e ele vai ser o abrigo, o templo, a graça de Deus a envolver a tua vida, ou a obra do Senhor, a obra redentora de Cristo, lá na cruz do Calvário, já é suficiente para dizer: olha, você tem abandonado o caminho de Deus, e por isso você já está julgado e condenado, porque não aceitou o projeto de Deus para a sua vida. Isaías, ele pega essa ideia central, esta profecia que está aqui contida no capítulo 8, e ele apresenta para a gente algumas maneiras que o povo lá no passado estava tomando decisões equivocadas diante da verdade de Deus. E ele coloca isso como uma ilustração para a gente. Ele está dizendo: olha, tem pessoas que estão dando uma trombada com Deus, e estão dando uma trombada com a vida, e as decisões equivocadas que eles estão tomando seguem mais ou menos estas direções. E aí então Isaías diz assim: muita gente está dando trombada com a pedra de Deus, que é Jesus,
porque sempre está fazendo acordos, tentando construir a sua vida em cima dos seus planos, dos seus jeitos, dos seus ideais, dos seus projetos, querendo força, controle das coisas na vida, e sem crer e confiar naquela fonte da graça, que a gente não sabe como Deus vai fazer, mas Deus faz. O que está aqui por trás é que, se você não quer ouvir a voz de Deus, e se você não estiver disposto a colocar a voz de Deus na sua vida em primeiro lugar, você vai continuar dando trombada com Deus e com a vida. A voz de Deus nem sempre é a voz mais popular. E nem sempre a voz de Deus está representada na opinião da maioria das pessoas. Eu fico pensando, quando eu assisto aqueles filmes documentários a respeito da Alemanha nazista, e quando a gente via aquelas milhares e milhares de pessoas perfiladas naquelas grandes praças abertas para ouvir Adolf Hitler falar dos seus discursos veementes, da questão da superioridade da raça ariana, e como aquela multidão ficava empolgada com aquelas vozes, e poucas eram as pessoas no contexto da nação alemã naquele tempo, que diziam: olha, esta doutrina que está sendo ensinada por um líder político não é boa, porque ela faz divisão entre pessoas, ela diz que uma raça não vale nada, a outra vale alguma coisa, tem alguma coisa eticamente e moralmente errada nisto, e os poucos que falaram alguma coisa em contrário foram perseguidos, alguns foram mortos. E talvez no meio daquela multidão que ouvia Adolf Hitler falando, quem sabe aqui e acolá tinha uma ou outra pessoa que, ouvindo essa voz, pensasse assim: não bate com os valores que eu aprendi na Bíblia. E sabe o que é pior? É porque a igreja daquele país ouviu aqueles discursos e apoiou aquela ideologia. E eu tenho certeza que muitos daqueles estudiosos da Bíblia, que estavam no contexto daquelas igrejas, puderam ler nas Escrituras e dizer: peraí, o meu Deus não faz acepção de pessoas. Mas sabe, ninguém falou nada. E sabe por que não falou nada? Porque ouvir a voz de Deus muitas vezes representa você se levantar contra a voz da multidão. Mas se você não estiver disposto a colocar a voz de Deus em primeiro lugar na tua vida, mesmo que você tenha que andar na contramão do seu tempo e da sua cultura, então você vai continuar dando trombada com a vida e trombada com Deus. Há um autor que eu gosto muito, chamado John Stott, e ele escreveu a respeito do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele colocou um título nos seus estudos a respeito do Sermão da Montanha. E o título dele foi A Contracultura Cristã. Ele diz assim: olha, você lê os caminhos de Jesus, os valores do reino de Deus, aqui nos evangelhos. E quando você lê, você tem que dizer assim: isso é uma cultura contrária a toda a cultura da humanidade. E a gente está andando na contramão do nosso tempo. Porque esses valores, para muitos, parecem uma loucura. Mas Isaías está dizendo que muitos dão trombada com a vida e dão trombada com o Messias de Deus. Por quê? Porque é mais fácil seguir o caminho da multidão. Agora veja só, o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil
levam para a vida e poucas pessoas encontram esse caminho. Quando eu era pequeno,